Tá gravando? Ah, tá! Fala, galera, beleza? Hoje nós vamos começar a nossa revisão de filosofia. Porém, é uma revisão um pouquinho diferente, onde eu não vou estar em casa, em sim em sala de aula. E a turma escolhida para fazer essa revisão junto comigo foram as belezas do 7º. Então, olha só, nós estamos agora aqui dentro do colégio, onde nós vamos fazer a nossa revisão de filosofia. Vale lembrar que esse conteúdo, que essa videoaula, não é conteúdo específico só para a prova, e sim a apostila, o caderno e alguns slides. Beleza? Então nós vamos começar então a nossa revisão falando sobre um tal de senhor chamado Górgias. Esse cidadãozinho aí, ele acreditava em várias possibilidades. Entre as possibilidades que ele mais trabalhava também era que ele falava que as coisas, as palavras eram ditas, mas elas não eram tão eficazes, né? Que elas não tinham real conhecimento. Não é à toa que ele começou, então, a trabalhar com a questão da emoção. E isso era muito importante porque ele afirmava a convenção, principalmente da realidade. Ele buscava várias maneiras e vários conhecimentos. Outra coisa também muito importante que a gente vai ter também na questão da filosofia, né, é que ela começa a surgir com grande apogeu, principalmente na Grécia. A nossa filosofia, o berço da civilização da filosofia, ela vem lá da Grécia, né? Onde nós vamos ter um filósofo muito importante, conhecido como Sócrates, que é o pai da filosofia. Ele vai começar a trabalhar várias questões, ele vai começar a indagar vários conceitos e vai começar a se questionar: da onde eu vim, para onde eu vou e para onde o 7º C vai tirar uma nota boa, né? Então ele começa a questionar várias coisas muito importantes sobre isso. E isso é um fator muito bom. Mas olha só, uma perguntinha agora que não quer calar para a turma, valendo uma obrigação de responder. Vamos responder. Tá chegando aqui no ponto eletrônico com a minha assistente, a Dani. Que Dani? Tá. A pergunta do primeiro telespectador, chamado Maria Regina. Palmas para Maria Regina! A Mary Regis, que eu não sei falar, né, inglês, Maria Regina direito, né? Tá falando uma pergunta assim: Fefo, na Grécia havia uma expressão falando conheça-te a ti mesmo. Esse pensamento é através de quem? Pergunto para a sala. Conheça-te a ti mesmo. Qual foi o filósofo que disse isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui com uma aluna. Seu nome? Jennifer. O nome dela é Jennifer! Eu encontrei ela no Ampla. Me diz aí, guria. Que é esse? Quem que é esse filósofo que diz aí, conheça-te a ti mesmo? Sócrates. Sócrates, né? E além disso, você conhece mais alguma coisa relacionada a Sócrates, Jennifer? Sim, que ele falou, só sei que nada sei. E você sabe? Então olha só, de fato Sócrates, ele começou a colocar várias questões e várias interrogações na vida das pessoas, justamente por isso, porque ele começava a tentar compreender como que era formado a vida das pessoas, porque ele não conseguia entender, né? Então ele começou a passar por isso. Porém, uma das coisas muito importantes também que ele vai começar a questionar vai ser dois aspectos importantes. De um lado, teremos umas pessoas chamadas sofistas e de outro nós vamos ter os filósofos. Pergunto para o 7º ano C. Qual a diferença entre filósofos e sofistas? Quem pode responder para o Fefo? Vamos perguntar para a Júlia Lobo. Vamos lá, Ju. Qual que é a diferença? Primeiro me diz, quem que são os sofistas? Olhando para a câmera, da verdade. Os sofistas, eles são
pessoas que às vezes eles queriam dinheiro das pessoas que eles pagavam para ensinar, e os filósofos eles ensinavam de graça, e os sofistas acreditavam que não tem verdade, 100%, não tem mentira, 100% mentira, que a mentira sempre tem uma verdade. Muito bem. Palmas para a Júlia Lobo. Alguém aqui pode me dar uma outra explicação sobre quem são os sofistas? Vamos lá. Chega pra lá, cidadão. Chega pra lá, Bia. Ai, deixa eu sentar aqui. Fala aí, velho. Bom, os sofistas, eles procuravam se encontrar na vida política e social. E eles eram criticados por nem sempre expressar a verdade. Mas já os filósofos, eles procuraram a verdade e o conhecimento de onde a gente vem, de quando foi criado tudo e de quando a gente praticamente foi feito. Muito bem. Tá vendo, gente? Cara, esses alunos do 7º ano C são ninja, né? São inteligentes. Então, olha só. Existe realmente, de fato, essa interpretação entre filósofos e sofistas. Os filósofos, eles trabalhavam muito a questão da prática. Eu vou ensinar conhecimento. Já os sofistas já pensavam de uma forma totalmente diferente. Os sofistas, eles já vinham com o pensamento falando assim, eu vou atrás daquele cara, eu vou passar um conhecimento, mas o bicho vai ter que me pagar. E ele me pagando, eu vou ganhar dinheiro. Só que ali é igual a Júlia Lobo falou, eles não explicavam 100% da verdade. Eles explicavam... Olha, tô lá atrás, né? Eles explicavam também, principalmente, assuntos que não eram 100% verdadeiros, mas que eles faziam se tornarem verdadeiros, né? Agora nós temos mais uma pergunta da produção. Deixa eu ver qual que é a pergunta da produção. Vamos ver. Nossa, a produção, ela hoje tá que tá. Vamos ver. Tá. Muito se fala a respeito do papel exercido pelos sofistas. Quais são os papéis? Essa é uma lâmpada nova do Amplação. Chique, né? É uma Amplação crescendo para você. Eu quero saber, pessoal, aqui da sala, se alguém pode me explicar o papel exercido pelos sofistas. Vamos lá. Falando com a aluna Mel, que tá, nossa, super empolgada para falar. Vamos lá. Conte-me tudo e não me esconda nada. Pelo que eu acho, pelo que eu sei, os sofistas, eles cobravam pelos ensinamentos para ensinar sobre a arte da palavra, a arte de falar. Sobre tudo que as pessoas tinham que ter uma boa argumentação, que tinham que falar bem. Isso. Beleza. Galera, mais uma pergunta. Alguém aqui sabe me dizer... Quem foi um dos principais filósofos que seguiu a linha de Sócrates? Aqui, Platão. Platão. Platão, beleza. O que Platão quis na filosofia, levando o conhecimento de Sócrates? Quem sabe me explicar? Ser seu discípulo? Sim, ser seu discípulo. Mas eu quero saber... não tem como cortar. Eu queria saber como que ele trabalhava essa questão. Como ele levava para as pessoas o conhecimento. Porque, assim, pelo que nós estudamos, Sócrates não deixou nada registrado, né? Falando assim, passo 1. Chamar a pessoa no canto e explicar para ela que conhecimento é isso, 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 isso. Sócrates não fez. Sócrates, ele passou um legado explicando tudo. Mas, como nós tínhamos ali, né, um discípulo muito importante, que era Platão, ele começou a resgatar as ideias principais deles. E eu queria entender de vocês, por que Platão fez isso? Qual que era a ideia de Platão em relação ao pensamento socrático? Quem pode me explicar? Vamos ver. Sabe, Dani? Dani não quer falar, tá tímida. Sabe, Vini? Sabe, Alec? Eu quero saber sobre o pensamento de Platão em relação a Sócrates. Eu nem sei onde está falando. Hã?
Isso aí mesmo. Aonde? Aham. Olha só, pessoal. Enquanto eles pesquisam, Sócrates, ele deixou um legado muito importante na sua trajetória de vida. E ele começou como ele não tinha o método de sofistas, e sim o método filosófico, que é buscar e transmitir o conhecimento, ele juntou alguns alunos. E um do principal seu aluno foi chamado Platão. E ele ensinou Platão toda a teoria da filosofia. Muitos hoje ainda até confundem falando que quem é o pai da filosofia é Platão. Não é Platão, tá? Ele é um discípulo. Só que ele foi um dos discípulos mais fiéis que Sócrates teve. E ele resgatou toda essa ideia, ele resgatou toda essa teoria dele justamente para isso. Para poder levar os conhecimentos a pessoas sem nenhum método de cobrança. Diferente dos sofistas, que para ele era vantajoso sim cobrar. Beleza? Alguma dúvida? Né? Então olha só, nós vamos agora para uma outra pergunta muito importante também, né? Que está falando sobre... Opa, desculpa, a lâmpada de novo. Que está falando sobre a sabedoria de Sócrates, né? Aquela expressão, só sei que nada sei, é um ponto de partida para a filosofia. Alguém pode me explicar que ponto de partida, por que essa expressão, só sei que nada sei? Seria da ironia, professor? Pode ser, um pouco da ironia. Eu queria ouvir um dos meninos falando. Vamos lá. Olha só, quando a gente começa a buscar essa teoria, só sei que nada sei, ela significa pelo simples fato que nem tudo nós sabemos, porque um depende do conhecimento do outro. Então, quando a gente fala sobre essa expressão, só sei que nada sei, é a busca de novos conhecimentos pra gente, porque ao mesmo tempo que eu sei tudo, eu não sei nada. Tá? É a mesma coisa que eu estava uma vez explicando para vocês, né? Vocês são pessoas mais evoluídas do que as crianças do 5º, do 6º ano. Então, vocês estão um pouco mais à frente do conhecimento deles, mas também não estão à frente do conhecimento dos alunos do 2º, do 3º ano do ensino médio, tá? Então, essa é que vem a expressão só sei que nada sei, tá? Que é reconhecer algo que se torna a mais, né? Um sábio que quer adquirir novos conhecimentos. Agora essa daqui, eu acho que eu já até perguntei, né? Qual os métodos que se diferencia entre os sofistas e os filósofos? Eu quero saber agora, quais são os métodos sofistas? Analisando sobre os métodos sofistas, vocês podem estar pesquisando lá na página 411. Vamos ali falar com um aluninho que está quieto, eu vou pegar ele. O nome dele é Matheus Pereira, né? Me fala aí, Matheus Pereira, quais são os métodos sofistas? Vamos embora. Debater. O que mais? Assembleia. O que mais? O que está escrito aí, sofistas? 2 pontos. Perguntar um tema sobre o qual o aluno quer debater. E o aluno? Decide sobre o tema a ser debatido. Me diz uma coisa, o método sofista é um método hoje utilizado, muito utilizado ou pouco utilizado? Pouco utilizado. Por que é pouco utilizado? Porque quase ninguém usa debater com as pessoas. Mas isso no conceito da filosofia, tá, pessoal? Quando a gente começa a falar isso. Alguém mais pode me dar um exemplo? Quem? Maria Regina. Vamos até a Maria Regina. Vamos embora, Maria Regina. Eu vou falar, tipo assim, olha, aqui que tá falando na apostila, que os sofistas eles utilizavam a retórica, a persuasão e a oratória, e os filósofos utilizavam
Cadê? A ironia E a maiêutica. Muito bem. Então, o que a Maria Regina explicou ali é uma coisa muito importante. De fato, né? Quando a gente está falando sobre os sofistas, eles buscam muito essa questão da retórica, a oratória de primeira qualidade e a persuasão, o método de convencer as pessoas sobre esse conceito. E era isso que deixava muito dos filósofos bravos, porque não era isso que eles queriam transmitir. O que eles estavam querendo ensinar para as pessoas era o conhecer-te, conhecer a ti mesmo. Tá? Essa era uma das maneiras que eles mais utilizavam em relação a isso, né? O homem é a medida de todas as coisas, que são elas. Como podemos compreender essa ideia? Alguém pode me explicar? De que o homem... Justamente. Vocês escutaram? Não, né? Porque nem eu escutei. Vamos até lá na Câmara da Verdade falar com a Mel novamente. Conte-me aí, Mel. Por exemplo, para você ter essa caneta, você vai precisar que um homem vá lá e faça a caneta. Então, eu acho que seria isso, por exemplo. Porque seria a medida que, tipo, você precisa de um homem para você ter alguma coisa. Beleza. Olha só, gente, isso que a Mel falou é bem de fato, né? É conhecer-te a ti mesmo. São as mudanças que o homem ele vai tendo ao longo da vida. Beleza? Bem, tivemos aí uns 16 minutinhos da nossa prévia, da nossa revisãozinha, né? Mas agora, para você entender bem, o Fevon vai falar umas coisas muito importantes para vocês entenderem sobre isso. Na revisão de hoje, nós falamos sobre Gorgias, né, que ele trabalha muito a questão da emoção, né, que ele foi considerado uma pessoa cética, então por isso que ele trabalhava a emoção, que ele acreditava em várias possibilidades dos conhecimentos a serem alcançados. Outro ponto também muito importante, né, foi que o conhecimento socrático, que ele vai trabalhar muito essa questão do conhecer a si mesmo, principalmente na aquisição de todos os conhecimentos que as pessoas vão ter ao longo da vida. Falamos também muito sobre essa questão dos sofistas, que tem um domínio de falar, um domínio de articular, né? Que eles buscavam ensinar os seus conceitos sem ter eles buscavam ensinar sem ter o conhecimento. E o objetivo deles não era ensinar o conhecimento, e sim ensinar a ter persuasão. Eles convenciam as pessoas na base da oratória, né? Outra coisa também que nós vamos ter muito importante são os métodos sofistas, aonde a gente vai ter essa relação entre os sofistas, que são os professores, e os alunos sofistas, que eles buscavam para conhecer esses determinados sofistas naquela época. Beleza? Agora, uma coisa também que até esqueci de falar, que os sofistas também eles eram 100% responsáveis pelo pensamento racional, né? Que eles incentivavam o uso da argumentação e principalmente o uso da lógica, né? Determinando temas, utilizando cada vez mais, como ser avaliados, né? Como que cada pessoa podia ser ensinado, né? Então, para poder persuadir. Só que é o seguinte... Todo mundo podia ser sofistas, mas nem todo mundo podia ser filósofo. Os filósofos, eles tinham o dom do conhecimento. Os sofistas já têm uma outra ideia. Os sofistas, eles já têm o dom de argumentação. Eles sabem, mas eles não sabem falar profundamente o fato que vem acontecendo com essas pessoas. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Boa prova para você. E como é que é, Dani, que eu tenho que falar? Vem aqui. Agora eu vou deixar a frase final para minha aluna falar, porque eu tentei decorar, mas eu não consigo decorar. Vem aqui, Dani. Essa é a Dani, gente. Fala, Dani. Tem.
deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho pra não perder nenhum vídeo. Tchau! Compartilhe pro amigo. É verdade, isso, compartilha. Eu tenho que atingir quase 1 milhão de seguidores. Conto com vocês. Beijo. Fui. Sétimo C, muito obrigada!